Quando nós chamamos a família, suscitamos essa presença, essa participação, aí sim nós iniciamos o trabalho na assistência social, porque a matricialidade da assistência é o trabalho com a família. Nós precisamos, porque só desenvolver o trabalho com a criança, nós realizamos um projeto excelente. Eu realizo o atendimento com a criança é atendida pelo assistente social, pelo pedagogo, pelo psicólogo, ela realiza atividade esportiva, ela realiza atividade de auxílio-tarefa, a criança tem as alimentações necessárias e ela chega para a casa dela e o ambiente está completamente conflituoso. O pai tem problemas familiares, a mãe tem problema de trabalho, todo esse problema afeta a criança? Claro que afeta a criança. Então só aquele apoio que ela tem lá no projeto desenvolvido, do jeitinho que a tipificação acaba sinalizando, vai resolver? Se nós formos só para atividade com as crianças, não vai resolver. É essencial o trabalho e acompanhamento com essa família, porque nós voltamos na mesma tecla, estamos trabalhando a prevenção de risco social. No projeto, ele é prevenido do risco de estar na rua, de estar em contato com situações que possam enviesar o desenvolvimento da criança para um lado da marginalidade, para um lado da criminalidade, para o lado do uso de drogas. Mas isso, o projeto, no horário que a criança está ali, está conseguindo proteger. Mas e a hora que ele foi para casa? Quando chega e a família está em conflito? Quando chega e a mãe está discutindo muito com o pai, não teve um dia, ou então a mãe e o pai, hoje nós compreendemos a realidade da carga horária de trabalho, ela não dá uma atenção para o filho. Olha, mãe, olha, eu desenvolvi tal atividade no projeto. Então tá bom. Mas como assim? Como você não pôde perguntar qual atividade foi desenvolvida? E esse é o sentido da proximidade que as pessoas que trabalham na proteção social básica, é esse olhar que tem que ter. A instituição que oferece esse serviço tem que ter esse olhar. A tipificação é clara. Vamos realizar atividade com as crianças, mas vamos trabalhar com a família, porque o suporte maior é a família. O que adianta eu desenvolver atividade com a criança, da horário dela sair do projeto ou do CRAS, ela vai para casa, chega lá, toma uma situação de conflito, ela vai para a rua, ela vai buscar situações ou pessoas que consigam compreendê-la. E quem são essas pessoas? Se a mãe e o pai não têm um acompanhamento realizado, se a mãe e o pai não participam das palestras realizadas, se eles não participam dos grupos realizados na instituição que desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, estaremos trabalhando efetivamente esse fortalecimento da família? Só atendendo a criança? Não estaremos trabalhando. Porque a família, às vezes, no cotidiano, ela acaba nem percebendo as situações que a criança pode estar exposta quando ela sai de casa. Ela não sabe, às vezes, que ali perto da casa dela tem um ponto que é comercializado um entorpecente, que está aliciando as crianças. Ela está trabalhando no dia a dia, ela não está percebendo. Então, esse é o olhar que a instituição precisa ter, que quem trabalha no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo precisa ter. Não adianta nós realizarmos uma análise, nossa, mas eu convido tantos pais para vir participar do grupo e ele nunca está aqui. Então, precisamos traçar estratégias. Eu estou acompanhando esse pai, ele não está participando do grupo, por quê? Mas ele precisa saber do desenvolvimento da criança e do adolescente, ele precisa estar integrado à comunidade, principalmente quando nós falamos do atendimento na proteção social básica, que está trabalhando a prevenção dos riscos sociais. Então, os objetivos, as estratégias são em instâncias. Atendemos a criança, atendemos a família e ampliamos o atendimento para a comunidade. Ou seja, para prevenir é preciso fortalecer. Esse é o principal objetivo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que pode ser executado sempre no CRAS. Qualquer CRAS executa esse serviço. O CRAS tem que executar esse serviço. Como nós já falamos, o Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS atua na proteção social básica. Esse serviço, para ser divulgado na comunidade, o CRAS é inserido no bairro. Toda essa questão do espaço físico, da localidade, como nós vimos na primeira aula, a assistência social, ela evolui para qual caminho? A territorialidade. Quando falamos de territorialidade, percebemos que a tipificação ela é muito clara.
O CRAS, ele tem que atender a necessidade do território. As atividades de fortalecimento de vínculo, por exemplo, quando tem o CRAS indígena. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos em uma cidade um CRAS indígena. Ah, professor, mas como que isso é possível? Está previsto na Política Nacional de Assistência Social. Precisa atender a territorialidade. Eu tenho parâmetros de atuação, mas a minha abordagem pode ser específica para atender aquele território. São cidadãos brasileiros, têm o seu direito garantido e previsto. A assistência social o reconhece como usuário, então ele tem que ter as suas necessidades e especificidades resguardadas. O atendimento desse usuário deve ter o mesmo objetivo. Vamos sempre estar trabalhando no objetivo que a tipificação aponta, a progressão e o desenvolvimento desse usuário. Quando nós temos esse objetivo que a tipificação apresenta, de repente a nossa estratégia de trabalho, a abordagem no desenvolvimento de uma atividade em grupo é diferenciada com a do idoso, porque são indígenas, então precisamos respeitar a sua cultura, precisamos destacar pontos diferenciados no que a gente destaca com o idoso, que teve uma outra vivência. Então são abordagens que respeitam a diversidade, são abordagens que vão estar trabalhando o desenvolvimento desse usuário de acordo com sua vivência. Então vai estar prevenindo a situação de risco de acordo com a vivência que ele possui. Não é a mesma vivência lá na aldeia, de repente, que uma pessoa no grande centro urbano tem. A situação de risco é diferenciada. É por isso que a assistência social preconiza sempre a questão da territorialidade. Como que deve ser a instituição que atua no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? O que a tipificação fala? A abrangência. É municipal, ou seja, tem o CRAS, tem o território, tem uma organização que necessita estar articulada. A aparência, como deve ser, professor? Ela tem que ser fechada? Não, ela tem que ser... Nós falamos o quê? O atendimento do CRAS é portas abertas. A pessoa precisa estar acolhida. Ela necessita chegar no horário de atendimento do funcionamento do CRAS ou da instituição e estar à vontade para expor a sua vivência, estar à vontade para ter um atendimento que ela consiga traçar a prevenção de uma situação que ela acabou de vivenciar. Por isso que quando nós falamos no fortalecimento de vínculo, tudo isso tem um impacto. A organização do ambiente, por isso que a tipificação já fala, olha, são necessários tais materiais para trabalhar, são necessários tais salas para atendimento, até tantas pessoas, um espaço para criança e adolescente. Vai desenvolver atividade esportiva? Tem quadra? Como que vai desenvolver? Precisamos adequar a nossa realidade. Da mesma forma, na proteção social especial, de alta complexidade, de média complexidade, que estaremos vendo na próxima aula, tem as suas especificidades. Quando falamos o adolescente de 15 a 17 anos, o fortalecimento dele já vai estar destinado o quê? À família e à formação geral para o mundo do trabalho. É diferente do atendimento para 0 a 6 anos. Ah, professor, mas está dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Sim, mas esse atendimento ele é diferenciado. Então se atém uma leitura da tipificação quando ela aponta o objetivo para cada faixa etária. Temos grandes objetivos gerais, mas específico para cada atendimento, para contribuir para o desenvolvimento desse usuário. Quando falamos para idosos, ou seja, temos que respeitar o ciclo de vida desse idoso. Eu vou desenvolver a atividade que eu desenvolvo com o adolescente? A mesma atividade com o idoso? Qual vai ser o interesse do idoso? Qual é o objetivo dessa atividade? O que a tipificação nos fala? Eu preciso fortalecer o quê? A sua autoestima, eu preciso fortalecer o seu empoderamento, eu preciso fortalecer a sua qualidade de vida, a sua sociabilidade, promover atividades intergeracionais. Entra uma outra abordagem. Vamos trabalhar com os adolescentes de 15 a 17, com os idosos? Vamos, mas de que forma? Com uma atividade direcionada. Devemos estruturar essa atividade. Ah, vou desenvolver uma atividade intergeracional. Mas qual o objetivo? Fortalecer o vínculo do idoso com a comunidade? Esse adolescente faz parte? Ah, ele faz parte. Como que vamos desenvolver essa atividade? Ah, tem idosos lá que estão muito
a autoestima dela está muito baixa, nós percebemos através do atendimento, no atendimento em grupo, vamos fazer uma atividade intergeracional que esse idoso ele vai resgatar a vivência, a experiência dele e dá para aquele adolescente que às vezes a mãe e o pai não conseguem acompanhar. Essa é uma atividade intergeracional que vai estar o quê? Reforçando o laço comunitário, ao mesmo tempo que esse idoso vai estar ressignificando, vai estar voltando, toda a sua experiência, ele vai se sentir uma pessoa mais, o quê? Que ele pode contribuir, mais importante também para a comunidade. E é aí que vão criando os laços. Falamos de laços de vínculo familiar e agora falamos de laços comunitários. Esse é o objetivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que prevenindo situações de riscos, tenhamos a possibilidade ainda de fortalecer o laço comunitário.